Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, como você viu de manhã, o tema da nossa aula foi equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então esse é o nosso tema de hoje. Eu vou fazer um breve resumo do que foi a aula de manhã, com o objetivo de tirar alguma dúvida que porventura tenha ficado no decorrer da aula, certo? Vou usar os mesmos exemplos usados na aula da Rede Minas. E, para iniciar a nossa aula, nós vamos rever dois conteúdos que já foram vistos em anos anteriores, certo? A gente vai relembrar primeiro sobre plano cartesiano, uma vez que a gente pode representar uma equação no plano cartesiano. Então, nós veremos plano cartesiano e também equação do primeiro grau com uma variável, com uma incógnita, certo? A partir do momento em que você estiver bem certo do que é um plano cartesiano, de como usar um plano cartesiano para representar uma equação, e também tiver craque aí na resolução de uma equação do primeiro grau com uma incógnita, aí você vai estar com as ferramentas necessárias para entender o conteúdo de hoje, que é a equação do primeiro grau com duas incógnitas ou duas variáveis. Ok? Bora lá? Olha só, então relembrando, plano cartesiano. O plano cartesiano, a gente já viu em aulas anteriores, em anos anteriores, né, que o plano cartesiano ele é formado por dois eixos. Nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissa, nós temos o eixo y, que é o eixo da ordenada. Para eu localizar um ponto qualquer no meu plano cartesiano, eu preciso de um número do eixo x e um número do eixo y. Esses dois números, um número do eixo x, um número do eixo y, eles formam um par de números, né? Eles formam um par de números que é chamado par ordenado. Por que par ordenado? Porque ele segue uma ordem. O primeiro número do par sempre é do eixo x e o segundo número do par sempre é do eixo y. Então ele segue essa ordem e você não pode alterar, certo? O seu par ordenado ele vem com x e y. Aqui nós temos alguns exemplos de pontos no plano cartesiano. Vamos pegar aqui esse ponto 2 e 1, com o número 2 e o número 1. O número 2, se você perceber, ele vem primeiro, então ele foi capturado aqui do eixo x. O número 1, que é o segundo, ele veio do eixo y. Então, esse ponto, ele é localizado por esses dois números, o 2 para x, o 1 para y, formando esse par ordenado, certo? Um outro exemplo aqui, eu tenho o ponto menos 3 e 2. Esse ponto ele é localizado no par ordenado, no plano cartesiano, com esse par ordenado, menos 3 e 2. Menos 3 é o primeiro número, ele vem para x, ele é capturado no eixo x. O 2 é o segundo, ele é capturado no eixo y, certo? Sempre nessa ordem. Lembrando também que o plano cartesiano ele é dividido em quadrantes. Nós temos o primeiro quadrante, que a gente chama de quadrante positivo. Por que esse primeiro quadrante é chamado de quadrante positivo? Porque nesse quadrante, os dois números que formam o par ordenado são positivos. Você percebe, olha, o x aqui só número positivo, o y aqui só número positivo. Então, o primeiro quadrante positivo. O segundo quadrante é o quadrante que a gente chama de negativo e positivo. Por quê? Porque o x nesse quadrante sempre será negativo e o y sempre será positivo. Então, negativo para x, positivo para y. O terceiro quadrante é o que a gente chama de quadrante negativo. Por quê? Tanto o x quanto o y são números negativos. Olha só, o x será negativo, o y também negativo. E por último, nós temos o quarto quadrante, que é o quadrante positivo e negativo. Positivo para x, negativo para y. Ok?
Aqui nós temos um exemplo de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. 4x mais 3 igual a 15. Você percebe que a única incógnita, o único valor desconhecido nessa equação é representado por x. Né? É a única letra que aparece aqui nessa equação. Por isso a gente chama essa equação de primeiro grau, porque o x está elevado ao expoente 1, é uma equação do primeiro grau, a variável está elevada ao expoente 1, né? E só aparece uma variável, que é a variável x. Vamos relembrar como é que a gente resolve uma equação desse tipo? Olha só, pessoal. Então, eu tenho a minha equação 4x mais 3 igual a 15. Relembrando que a equação ela é formada por dois membros, certo? E esses membros são separados pela igualdade. Então, para eu resolver uma equação de primeiro grau, eu preciso sempre deixar a variável isolada em um dos membros, certo? Então, o meu objetivo é deixar e tirando tudo que está junto com a variável até que ela fique sozinha em um dos membros, em um dos lados da equação, certo? Então, aqui eu observo que no meu primeiro membro eu tenho 4x mais 3 e o segundo membro eu tenho 15. Lembrando que a igualdade está separando esses dois membros, certo? Então, olha só, a minha variável aqui é x, ela está no primeiro membro. Para eu isolar essa variável x, o que eu preciso tirar aqui? Eu vou tirar o 4 e também tenho que tirar o 3, certo? Para que ela fique sozinha aqui. Eu sempre vou tirando o que está mais distante da variável, até ir aproximando dela para que ela fique sozinha. Aqui, o que está mais distante da variável x é o 3. Então, eu vou tirar esse 3 daqui. Mas eu vou tirar o 3 daqui, professor, e vou colocá-lo onde? Eu vou passá-lo para o segundo membro. Lembrando que toda vez que eu mudo um termo de membro, um número que eu vou mudar de lado, ele tem que passar com a operação inversa, certo? Então, aqui, olha, eu tenho mais 3. Se eu for passá-lo para o outro lado, ele tem que vir com a operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? A subtração. Então, vou passá-lo para cá como menos 3. Vamos lá? Então, a minha equação vai ficar 4x é igual o 15 que já está do outro lado, o mais 3 que estava aqui, eu passei ele para o outro lado, menos 3. Correto? E aí, como é que eu continuo a solução? Vou executar essa operação aqui, olha. Então, 4x vai ser igual a 15 menos 3. Quanto dá 15 menos 3? Vai dar 12, certo? 15 menos 3 igual a 12. E aí eu fiquei com 4x igual a 12. Agora, a minha variável x ainda não está sozinha aqui. O que está junto com ela? Esse 4. Eu vou ter que tirar esse 4. Eu tiro ele daqui e vou passar para cá. Então, vou deixar o meu x sozinho. Vai ser igual o 12, que já está aqui do outro lado. Agora, olha só. Eu tenho que passar com a operação inversa. Esse 4 ele está fazendo o que com o x? Nós lembramos que sempre que aparece um número colado a uma variável e entre eles não há sinal algum, ali existe uma multiplicação. Então, se o 4 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, aí eu tenho x vai ser igual a 12 dividido por 4, 3. Essa é a solução da minha equação. X é igual a 3. Você pode verificar se a sua equação está correta. Então, eu resolvi a minha equação e quero verificar se esse valor é o valor correto, né? A solução da minha equação. Para isso, basta eu voltar na equação original e substituir o valor da variável x pelo valor encontrado. Vamos fazer rapidamente essa verificação aqui, olha. A minha equação original qual é? 4x mais 3, que é igual a 15, não é essa? Igual a 15, certo? Vou substituir o valor que eu encontrei aqui do x, o 3, na equação. Então, eu vou ter o 4
que multiplica x, que vale 3, mais 3 é igual a 15, certo? Aqui, 4 vezes 3, 12, mais 3 é igual a 15. 12 mais 3, 15 é igual a 15. Você percebe que aqui você encontrou uma igualdade, dois valores iguais, 15 igual a 15. Isso significa que a sua resolução está correta, que realmente nessa equação o x, a variável x, vale 3. Ela só pode valer 3. Qualquer outro valor que você encontrar aqui para o x não vai satisfazer a sua equação. Você não vai encontrar no final uma igualdade. Certinho? Continuando.